perdido. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para todos os senhores que não tem nenhum sentido realização de leilões de petróleo. Em primeiro lugar, porque nós já temos descoberto mais de 60 bilhões de barris de petróleo. Temos aí Tupi, 9 bilhões, Iara, 4 bilhões, Franco, 9 bilhões, Libra, 15 bilhões, Carioca, 10 bilhões, Sapinho A, 2 bilhões, Área das Baleias, 5 bilhões, no total de outros 60 bilhões, que com os 14 que a gente tinha antes do pré-sal, nos dá uma autossuficiência para mais de 50 anos. Portanto, não tem sentido nós entregarmos petróleo para a empresa estrangeira ao invés de deixar a Petrobras produzir o que já encontrou e gradativamente ir desenvolvendo os demais campos. Nós precisamos hoje construir refinaria para exportar petróleo com valor agregado, derivados de petróleo, e não petróleo bruto, porque de cara a União perde 30% em impostos, CID, PIS, COFINS, ICMS. Então, não tem sentido nenhum exportarmos petróleo bruto e muito menos entregarmos o pré-sal para empresas estrangeiras. Rapidamente, eu queria dizer que o petróleo é extremamente estratégico, porque energeticamente ele tem uma relação de 100 para 1 no Oriente Médio. Você gasta uma unidade para obter 100, em águas profundas cai para 23 para 1, mas ainda assim é o disparado superior ao segundo colocado, que é o carvão. A biomassa dá uma média de 1 para 1. Então, outra função estratégica é na petroquímica, que nós temos aí 3 mil produtos hoje, que na petroquímica, computadores, etc., fertilizantes, componentes eletrônicos, que são vindos do petróleo, para substituir esses derivados de petróleo, se levaria aí de 25 a 30 anos com alto investimento. Então, os países desenvolvidos, irresponsavelmente, se tornaram refém desse produto, E a partir dos anos 80, o consumo passou a superar o descobrimento. E hoje nós temos a alarmante proporção de que para cada barril que se descobre, 4 são consumidos. Para mostrar essa irresponsabilidade, nós temos hoje aqui que a matriz energética mundial tem 87% em combustíveis fósseis não renováveis, petróleo, gás e carvão. Não vou falar no pré-sal, que o tempo aí é curto, então. Quando o pré-sal foi descoberto, os diretores da Petrobras foram falar com o presidente Lula, ele retirou esses blocos aí em laranja, que estava incluindo no 9º leilão, e mandou criar um grupo de trabalho interministerial para fazer uma nova legislação. Aí está o pré-sal, creio que o Moraes já mostrou, a província do pré-sal é a picanha azul, segundo os gaúchos, e a baleia azul, segundo os baianos, temos aqui o núcleo central, onde foi descoberto o campo de Tupi, que hoje está produzindo, o pré-sal já está produzindo 310 mil barris por dia, e aí onde estão assinalados os campos que eu falei no início, cujas reservas que me foram passadas pelo ex-diretor da Petrobras, Guilherme Estrela. E aqui, onde está esse círculo vermelho aqui, o apontador está... sou eu que estou errando. Esse círculo vermelho estão os blocos que foram fruto de uma das leis do grupo de trabalho do presidente Lula, que foi a lei de capitalização da Petrobras, que estabeleceu que a Petrobras teria uma cessão onerosa de em torno de 6 blocos, e esses blocos deveriam conter 5 bilhões de barris. A Petrobras perfurou o primeiro bloco, o campo de Franco, depois achou 9 bilhões de barris, já ultrapassou os 5 bilhões. Depois furou o campo de Libra, deu 15 bilhões de barris. Os dois são integrados. A ANP não aceita isso, mas a geologia diz que esses campos são uma estrutura única, o que dificultaria um leilão para outras empresas, a questão da produção unitizada. Então, esse bloco de Libra, de 25 bilhões,
com o de Franco já são contíguos e tem uma reserva de em torno de 24 bilhões de barris. O que deveria fazer a Agência Nacional de Petróleo? Usar a lei nova no seu artigo 2º e 12º, chamar a Petrobras e dizer, olha, a sua descoberta ultrapassou o contrato de cessão onerosa, então vamos fazer um contrato de partilha do excedente, porque a lei diz que áreas estratégicas devem ser entregues à Petrobras sem leilão. Quer dizer, leilão já não tem sentido. Agora, entregar um campo descoberto pela Petrobras, por conta da cessão onerosa, que é o maior campo do mundo, gente, isso é um contrassenso inaceitável, absurdo e antinacional. Aqui a gente mostra por que há essa pressão externa tão grande, né? Mais de 60% das reservas mundiais estão no Oriente Médio. Os Estados Unidos têm uma reserva hoje de 30 bilhões de barris, se nós computarmos o shale gas, que está se mostrando um fracasso retumbante, não só por ter uma depressão de mais de 40% ao ano, mas como a água com produtos químicos injetada para fraturar o reservatório contamina violentamente o meio ambiente. Então, tem filmes aí, inclusive da Rede Globo, mostrando nos Estados Unidos o absurdo que é a poluição dessa água que causa no meio ambiente, inclusive deformação de animal e afetação de pessoas. Então, mas mesmo assim, os Estados Unidos têm uma reserva de 30 bilhões, consomem 10 bilhões por ano, portanto, está numa insegurança energética brutal, assim como toda a Europa, assim como a Ásia, que são os países mais desenvolvidos. Então, quando aparece o pré-sal, se reativa a 4ª frota americana para proteger, entre aspas, o Brasil, mas na realidade o Atlântico Sul, no Atlântico Sul estão Brasil e a Argentina havia desnacionalizado o seu petróleo. Portanto, o Bush reativou a 4ª frota para proteger, entre aspas, o Brasil, ou seja, para pressionar o governo e as instituições brasileiras para entregar essa riqueza para os americanos. O outro conjunto de pressionadores é o Cartel Internacional do Petróleo, que está alojado no Instituto Brasileiro de Petróleo, que lá na audiência da ANP eu chamei de Instituto Beneficente das Petroleiras Estrangeiras, porque além de pressionar para abrir leilões, para entregar uma área que eles tiveram em mãos durante 13 anos e não investiram nada, querem agora que o governo brasileiro entregue na mão grande. Então, isso aqui é o pico de produção mundial que a Agência Internacional de Petróleo negava, mas agora, com o shale gas, deu uma folga aos Estados Unidos, ela admitiu que o pico de óleo convencional já ocorreu em 2013. Então, a tendência agora é uma queda fortíssima e os países estão numa insegurança energética brutal, por isso querem o nosso petróleo. Rapidamente, nós tínhamos a lei do monopólio estatal do petróleo, que foi quebrada em 95 com a emenda número 9, e aí, para regulamentar, foi feita uma lei ordinária em todos os aspectos, legislativos e real, que é uma lei incoerente, ela tem artigos conflitantes, né? O artigo 3º diz que as jazidas de petróleo pertencem à União, os direitos de exploração pertencem à União, mas é o artigo 26, que é o artigo feito pelo lobby aqui no Congresso, que diz que quem produz o petróleo é dono dele, gerando uma obrigação de pagar apenas 10% de royalties em dinheiro. Para se ter uma ideia do absurdo disso, os países exportadores ficam com 80% do petróleo contra 20% das empresas exploradoras. Nós aqui, com a lei antiga, que regeu o 11º leilão, o Moraes falou aqui, que inclui áreas da margem equatorial, margem essa que ainda não foi explorada, pode conter áreas estratégicas, pode conter pré-sal e, portanto, seria enquadrável na nova lei e não na lei 9478, que lhes dá toda a propriedade do petróleo. Durante a discussão da lei do presidente Lula,
aqui no Congresso incluíram como não conseguiram derrubar a partilha de produção, nem a Petrobras ser operadora única, e por que a reação contra a operadora única ser a Petrobras? Porque as duas fontes de corrupção na produção mundial são o superdimensionamento dos custos de produção e o subdimensionamento do óleo produzido. E como a Petrobras operadora, essa corrupção não vai acontecer. Então, eles tentaram derrubar. Mas como não conseguiram, colocaram uma emenda que o royalty pago será devolvido em petróleo. Então, essa emenda está vigorando hoje no contrato da ANP, que o royalty pago em dinheiro é devolvido ao produtor em petróleo. Temos aqui algumas mostras, né, da pressão do IBP, da Fiesp, da ONIP. ONIP é a Organização Internacional de Industriais do Petróleo, sobre o Congresso, sobre a ANP, sobre o Senado, sobre o Judiciário, né? Então, o telegrama aqui, o Wikileaks publicou, saiu na grande mídia, que é favorável ao capital estrangeiro, portanto, é insuspeito, né? Mas diz assim: Patrícia Pradal, diretora da Chevron: a estratégia das petroleiras para barrar o novo marco regulatório é fazer um forte lobby no Senado por meio do IBP, da Unip e da Fiesp. Fizeram 8 audiências, sendo 6 no Senado e 2 na Câmara. Outro telegrama do consulado diz: as petroleiras não terão mais, como em outros países, a propriedade, sendo o regime de concessão. No pré-sal, o modelo é de partilha, que a União é a dona. Para Carla Lacerda, da ExxonMobil, o controle da Petrobras sobre as compras de equipamento, tecnologia e serviços poderá prejudicar os fornecedores americanos. Então, eles não queriam que a Petrobras fosse operadora única. Os telegramas revelam a insatisfação das petroleiras com a nova lei, em especial com a Petrobras sendo operadora única, e como elas atuaram no Senado para tentar mudar a nova lei, inclusive o contrato de partilha, e recomendaram, e aí é importante a gente frisar isso, é preciso atuar com muito cuidado para não despertar o nacionalismo dos brasileiros. Mostra bem a estratégia, né? Então, agora, Moraes já cobriu bastante, mas vou falar um pouquinho sobre o 11º leilão, que foi regido pela lei de Fernando Henrique, a 9478. O petróleo é todo do produtor, que só paga 10% de royalties em dinheiro. E no mundo, os países exportadores ficam com 80% do total do petróleo produzido. Foi incluída a margem equatorial, também o Moraes já falou, área que a Petrobras ainda não explorou e que pode ter áreas estratégicas ou mesmo pré-sal, que no caso tem que ser regida pela nova lei e não cabe mais a lei 9478/97. Agora, vindo para o 12º leilão, ele é específico para um campo de Libra, esse que a Petrobras descobriu por conta da cessão onerosa, e lhe foi tomado porque excedeu os 5 bilhões. A estimativa inicial é que fosse encontrado 5 bilhões, né? Mas a Petrobras pagou pelos campos com o título do governo. Com esses títulos, o governo recomprou ações da Petrobras e passando a participação governamental no capital social de 38% para 48%. Isso foi uma ótima engenharia financeira, mas quando a Petrobras perfurou o primeiro campo de Franco, achou cerca de 9 bilhões de barris, já ultrapassou os 5. Quando perfurou Libra, com 15 bilhões, aí já deu 24. O que teria que acontecer pela nova lei? Uma negociação, contrato de partilha, a Petrobras contrataria com a União o excedente, cerca de 19 bilhões de barris. Então, o que a ANP fez? Retirou o campo da Petrobras, retomou o campo e vai leiloar um petróleo descoberto, risco zero, o maior campo do mundo hoje. E uma coisa desse tipo só acontece em país militarmente ocupado. Não pode acontecer num país democrático. Aí fizemos os questionamentos na audiência pública, na segunda audiência pública do 12º leilão. Por que a ANP criou no edital
a exigência do operador A em todos os consórcios. Se, por lei, a Petrobras é a operadora única dos campos do pré-sal, existe a intenção do governo de estrangular ainda mais a empresa, inviabilizando a sua atuação? Nessa questão da pressão externa, senador Paim, veio pessoalmente o vice-presidente americano, Joe Biden, falar com a Dilma e foi falar com a Graça. No meu entender, ele foi dizer, ó, Dilma, leiloa a Libra ou desiste da reeleição. E foi dizer para a Graça, não participe desse leilão, compre o mínimo que você puder, senão o bicho vai pegar. Porque é o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que, ilegalmente, o governo manda a Petrobras importar derivado e vender mais barato para as suas concorrentes, que não repassam para a população, qual é a ideia? É inviabilizar a Petrobras como operadora, porque vamos ver na frente mais indícios disso aí. Então, por que exigir o operador A se o operador A, por lei, é a Petrobras? Segundo, a lei estabelece um percentual fixo do excedente em óleo, quer dizer, do óleo lucro. Ganha o leilão quem der um percentual maior do óleo lucro. Mas a ANP estabeleceu uma variação, uma tabela de variação desse óleo lucro, desse percentual. Isso significa ainda estabelecer um valor monetário para esse percentual. Então, duas coisas surgem aí de dúvidas. Primeiro, a ideia de pagar a Petrobras em dinheiro e não em petróleo, como manda a lei, por que estabelecer um valor do petróleo? Por que estabelecer um valor variável do percentual do petróleo? Aí tem uma tabela, senador, que nas condições mais favoráveis, quando um poço produzir acima de 24 mil barris e o preço do petróleo for acima de $170, o consórcio abre mão de 3,9% do seu percentual para a União. Mas quando as condições forem ruins para os dois, ou seja, produção abaixo de 4 mil barris por dia e dólar a menos de 60, o preço do barril a menos de $60, a União abre mão de 26,9% para o consórcio. Quer dizer, é um favorecimento explícito. Se as condições forem maravilhosas, o produtor abre mão de 3,9% ou 3,7%. Quando as condições forem péssimas para os dois, a União abre mão de 26,9% para o produtor. É uma coisa estranhíssima. Isso não está previsto em legislação nenhuma, não existe isso. Nós vamos entrar com uma ação judicial contra isso. E aqui o outro questionamento, o campo de Libra foi vendido à Petrobras, já falei, por conta da cessão onerosa, etc. Né? A ANP tomou o campo e vai leiloar. Qual a lógica para isso? Existe isso no mundo, a não ser em país militarmente ocupado? Questionamento sobre o bônus de assinatura. O bônus de assinatura estabelecido de 15 bilhões vai eliminar as empresas brasileiras e dificultar muito a participação da Petrobras num campo que já era dela, para perfurar, já era da União cedida a ela. A ideia é entregar esse campo mesmo para o cartel internacional do petróleo. O que a nação ganha com isso? Aí o diretor lá da ANP me respondeu, quando eu falei por que o percentual foi estabelecido em 41,65%, o mínimo, se no exterior esse percentual é acima de 80%. Aí o diretor lá me respondeu que nas contas dele a União vai acabar ficando com 75% do petróleo. E o ministro Lobão também falou essa bobagem. Está todo mundo acreditando nisso. Então fizemos umas contas aí elementares para ele na hora, né? O óleo lucro é 100%, abate-se o custo de produção. E o royalties sobra 45% para dividir. Se o vencedor der 60%, que já vai ser uma benesse, porque estabeleceram 41,5%,
a União vai ficar com 27% e o consórcio vai ficar com 40% do custo de produção, mais 15% do royalties que lhe será devolvido em petróleo e mais 18% que é a sua parte do óleo lucro. 73% do petróleo vai para o consórcio, dos quais a Petrobras fica com 30%, portanto 21,9%. Então, da onde o ministro e a ANP tiraram esse 75%, eu estou procurando até hoje. É por essa razão, por esse erro de contas, é que está se entregando o pré-sal para cobrir o déficit em transações correntes, porque no governo Fernando Henrique começou um processo selvagem de desnacionalização das empresas brasileiras. Então, os novos proprietários dessas empresas começaram a remeter lucro para o exterior, e aí gerou um déficit de transações correntes, e aí o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de dólar de qualquer maneira para tapar o buraco. E aí vem dólar para especular na Bolsa, é o chamado capital motel, ficam à noite, ganham dinheiro, vão embora, e vem dólar para comprar empresas brasileiras eficientes, lucrativas. Só que aí essa remessa de lucro vai aumentando cada vez mais. O cara que especula vem com $1, remete 2. O que compra empresas nacionais remete pelo menos 30% ao ano por lucro. Em 3 anos ele já pagou o seu capital e começa a exportar ativos brasileiros, começa a exportar o patrimônio nacional. E aí hoje esse déficit em transações correntes já está em 45 bilhões de dólares, está projetado chegar a 75 bilhões de dólares no fim do ano, e se for colocar o pré-sal para financiar isso, ele vai todo embora e o Brasil não vê o resultado desse dinheiro. Então, não tem sentido. Pré-sal é para o bem do povo brasileiro, não é para pagar superávit primário, nem para cobrir transações correntes, que é fruto de um modelo econômico absolutamente equivocado. Como é que se faz isso, então? Tem que se entregar os campos para a Petrobras, porque ela não remete lucro para o exterior, estanca essa sangria de remessa de lucro. Tem que se refazer a política industrial brasileira, que não existe, porque quando eu entrei para a Petrobras, o presidente Geisel permitiu que ela comprasse equipamento no exterior até pelo dobro do preço. Isso permitiu que comprasse no Brasil até pelo dobro do preço no exterior, desculpa. Então, isso permitiu que no Brasil formasse 5.000 fabricantes de equipamentos de petróleo e 2.000 prestadores de serviço, de projeto, inspeção, manutenção. Veio o Collor, tirou a vantagem do Geisel. Veio o Fernando Henrique, jogou a pá de cal, criando o REPETRO, um decreto que isenta as empresas estrangeiras de imposto de importação e não isenta as nacionais. Resultado, senador, 5.000 empresas foram desmontadas. E então, as que restaram, hoje foram compradas pela General Electric e outras internacionais. Então, quando se fala que o conteúdo nacional tem que ser X%, não quer dizer nada. Conteúdo nacional é qualquer empresa que esteja situada no Brasil. Conteúdo nacional, hoje estamos defendendo o interesse de empresas estrangeiras. Então, tem que ter uma política industrial que... Seguinte, Petrobras é que tem que produzir e aplicar no Brasil, gerando tecnologia, gerando desenvolvimento. Recriar condições para que o empresariado nacional refaça o parque de empresas genuinamente brasileiras. E aí se estanca a sangria da remessa de lucro, que virou uma bola de neve perniciosa, que se continuar nesse ritmo, não para nunca. Então, senador, há uma desinformação imensa no setor petróleo. Eu diria que quando a presidente Dilma viu que deu o segundo turno, pediu para a gente, para a EPET, dar para ela um discurso, a gente mandou o pré-sal, é a maior oportunidade que o Brasil já teve de deixar de ser o eterno país do futuro para ser uma potência financeira, econômica e tecnológica. A presidente traduziu e botou: o pré-sal é o nosso passaporte para o futuro, e entregar o pré-sal é jogar dinheiro fora. O país precisa desse recurso. Então,
eu não estou entendendo que a presidente Dilma está, não sei se pressionada a nível de vir o presidente aqui, e se fosse o caso, vir o Obama também, ou se, não sei o que está havendo. Eu acho que a presidente tem que retomar o seu discurso nacionalista e continuar o avanço causado pelo presidente Lula, quando derrogou essa maldita Lei 9478 e fez um novo projeto para passar de concessão para partilha, e a partilha de produção retoma a propriedade para a União. Então, acho que a presidente Dilma tem que rever um pouco essa questão. Na questão que o senhor pediu aí sobre terceirização, nós temos aqui uma revista do Ministério Público que mostra que a Petrobras tinha, em 2002, 120 mil terceirizados. Hoje, como o Moraes já mostrou, são 360 mil. A terceirização vulnerabiliza a Petrobras. Primeiro, porque não mantém a tecnologia na empresa. Pode, inclusive, espiões industriais colocarem técnicos para fazer espionagem industrial na Petrobras. Hoje nós temos no centro de pesquisa, 50% dos pesquisadores são terceirizados e levam isso daí para a empresa que lhe pagar, que lhe comprar mais caro, né? Então, nós vemos que o terceirizado é um explorado por gigolôs de mão de obra, que não lhe dão treinamento, não lhe dão assistência médica, não lhe dão vantagens sociais, exploram profundamente esses trabalhadores e muitas das vezes não lhes pagam aquilo que é devido, obrigando-se a apelar para a justiça, né? Temos, enfim, uma insegurança muito grande. Isso aí está acontecendo no Brasil inteiro. Estou aqui com o setor elétrico, está com o mesmo problema, acidentes ocorrem, né? Tem, enfim, uma insegurança grande para os trabalhadores e para o contratante. A Petrobras fica vulnerável, não só porque coloca trabalhadores não treinados, não treinados no nível que ela dá, porque ela não pode treinar os terceirizados, então ela não pode dar treinamento, eles são fatores de risco tanto para eles como para as instalações por falta de treinamento. Além disso, o fato do trabalhador estar inseguro reduz drasticamente a sua capacidade de trabalho, reduz drasticamente as suas condições emocionais e, portanto, não tem o mesmo desempenho que um trabalhador que faz um trabalho com segurança. E temos aí uma média de 80 mil terceirizados, 80 mil concursados que não conseguem entrar para a Petrobras. Fizeram o concurso, tem primeiro colocado do cadastro de reserva que não foi chamado. Então, nós temos um absurdo completo. Você tem 80 mil empregados que se projetaram com o concurso, passando mais de 10 concorrentes por pessoa, e não tem hoje uma chance de entrar na Petrobras e mostrar a sua capacitação. Porque quando o Rastul fez um trabalho para desnacionalizar a Petrobras, ele fez o mesmo esquema da Argentina, que foi lá o mesmo grupo, Credit Suisse, First Boston, né, e outros, Rothschild, todos os concorrentes, né, da Petrobras estavam lá fazendo a privatização da YPF Argentina, que inclusive teve uma auditoria nas suas reservas que passaram de 3 bilhões e 200 milhões de barris para 1,6 da noite para o dia. E depois da privatização voltaram ao normal sem nenhuma descoberta nova. Quer dizer, uma manipulação explícita mostrada pela Fundação Bariloche. Esse mesmo grupo se instalou no 12º andar do edifício sede da Petrobras. Durante um ano, colheu todas as informações estratégicas, alegando que era para analisar as ações da Petrobras que foram vendidas na Bolsa de Nova York. E então se chegou a um processo de desnacionalização da Petrobras, que previa terceirizar brutalmente a empresa e depois desnacionalizar, e esses terceirizados seriam empregados da Petrobras que sairiam da empresa, como foi feito na Argentina. E o Rastul,
nesse processo de desnacionalizar a empresa, chegou a mudar o nome para Petrobras, para ficar mais palatável para os compradores estrangeiros. Ele fez uma compra das consciências dos chefes, dobrando a gratificação de chefia, triplicando a gratificação de chefia. Então, um chefe passou a ganhar R$25 mil por mês e um técnico de último nível ganhava 6 mil. Então, o cara que ganha 25 mil não abre mão desse trabalho, vira um defensor do seu chefe, não mais da empresa. E deu a esse pessoal liberdade para contratar pessoas, contratar empresas e essas empresas contratando pessoas terceirizadas. E aí teve de tudo, teve nepotismo, contratação de amantes dos chefes, coisas que denigrem a imagem e a integridade da Petrobras. Portanto, a terceirização, ao meu ver, é uma grande ameaça à companhia e é uma grande precarização e insegurança dos trabalhadores. Muito obrigado, senador. Não sei se eu ultrapassei o tempo. Não, ficou dentro do limite. Esse foi o doutor Fernando Leite Siqueira.